novamente, sejam muito bem-vindos para a nossa primeira Masterclass da comunidade ALC, que é a Academia de Líderes Scope, tá? Conforme nós dissemos, a gente sempre vai trazer para vocês sugestões de assuntos, e vocês também vão colocar sugestões de assuntos na comunidade, e depois a gente vai votar, claro, de forma democrática, para escolher qual que vai ser o assunto que a gente vai trazer na aula mensal, né? Que a gente chama de Masterclass. E o assunto que foi discutido na comunidade, nós começamos a comunidade, claro, ela começa um pouquinho devagar, né? Com 3, 4, 5 participantes, mas hoje já contamos com 41 participantes na comunidade, né? E agradecemos a presença aqui do pessoal que conseguiu entrar aqui hoje, o Olívio, o Cacá, o Neilson, o Luiz Sampaio e o Kedson Macedo. Algumas pessoas vão entrar posteriormente, mas as Masterclass também vão ficar disponíveis para todos os membros da comunidade, tá? Quem quiser também indicar lideranças para participar do grupo, é só falar aqui com a Karina, comigo, com o Luiz, tá bom? Bom, agora eu vou passar para vocês a palavra para o Luiz Borges. Ele vai ser o nosso professor de hoje, vai apresentar o Open Finance, que é um assunto que foi bem votado aqui na comunidade, né? Admitiu o Douglas, e não apenas o Luiz vai discorrer sobre como que é o Open Finance, né? Porque muitos de nós já estudou o assunto, tal, mas principalmente ele vai trazer reflexões da importância e da oportunidade que as cooperativas têm de atuar nesse mercado de Open Finance, né? Muitas vezes as cooperativas se assustam com uma outra requisição que vem, ou de Banco Central, ou do próprio mercado, como foi a portabilidade, né? E muitas vezes a cooperativa vê só a ameaça, não vê a oportunidade que tem nisso. Então, o Luiz ele vai discorrer não só sobre as questões operacionais aí do Open Finance, mas sobre as oportunidades. E aí, pessoal, vocês fiquem muito à vontade, tá? Para se manifestar a hora que vocês quiserem, levanta a mão. É muito importante que vocês troquem essas ideias com a gente durante a apresentação, tá? Acho que entrou aqui o Douglas também, e mais o Campê, sejam bem-vindos. Agora estamos com 12 pessoas, estou passando a palavra, finalmente, né? Para de falar, Marcelo. Finalmente, o Luiz Borges discorrer a apresentação. E obrigado mais uma vez, pessoal. Fiquem à vontade, tá? Participem, é importante que vocês interajam. Legal, pessoal. Boa noite mais uma vez. Eu vou subir a apresentação aqui e não vou conseguir ver quando vocês levantam a mão. Então, né, Marcelo, Karina, por favor, interrompo, até porque esse é um tema bastante complexo, né? E eu estou longe de ser, de fato, um especialista, né? Mas, enfim, é um assunto que eu acompanho já desde o início e é um assunto que me cativa bastante. E o objetivo de ter colocado lá no grupo, né, é trazer à tona algumas reflexões, porque nas minhas caminhadas aí nas cooperativas, né, inclusive construindo planejamento estratégico, né, normalmente aparece primeiro como uma ameaça, né, mas no meu ponto de vista, no nosso ponto de vista, a gente tem que encarar isso como uma oportunidade, né, porque é um caminho sem volta. A gente sabe que a tecnologia ela tem se transformado de uma forma muito rápida, né? E se a gente não abraçar a tecnologia, os benefícios que a tecnologia pode trazer, entregar isso da melhor forma para o nosso cooperado, a tendência é que nós fiquemos, né, para trás dos demais players de mercado que eventualmente passarem a fazer isso. Então, nós preparamos aqui uma apresentação para vocês. Eu vou tentar ser breve na apresentação, mas, enfim, como o Marcelo falou, vocês podem interromper. Bom, então a gente vai começar aqui primeiro conceituando, né, o que é o Open Finance. Primeiro aqui, né, deixa eu me apresentar, né? Para quem não me conhece, eu me chamo Luiz Borges, eu estou aí nessa jornada no cooperativismo já faz mais de 30 anos, com muito prazer, muito orgulho. Há 3 anos atrás eu decidi aí deixar, né, a minha carreira no cooperativismo como diretor executivo lá na Central Secresp e investir aí num trabalho de consultoria que eu tenho feito aí com bastante sucesso e tenho aprendido e tenho devolvido, ou continuo, né, entregando aí para as cooperativas um trabalho de excelência, que é o que nos motiva, né, o nosso propósito é propagar o cooperativismo para a comunidade de um modo geral,
e por meio aí, especialmente do cooperativismo de crédito. Já entrando aqui no tema, então, como eu falei aqui, a gente vai conceituar o que é o Open Finance, né? Então, o Open Finance ele é o sistema financeiro aberto, é a possibilidade dos clientes, né, os consumidores de produtos e serviços financeiros, levarem suas informações das suas instituições de relacionamento para outras e movimentarem suas contas bancárias a partir de diferentes plataformas e não apenas pelo aplicativo ou site do banco onde ele tem o relacionamento, né? Então ele tem essa liberdade de poder interagir com outros sistemas, né? Inclusive ele consegue agilizar ali operações de compras em marketplaces, né, sem a necessidade, por exemplo, se ele for fazer um Pix para pagar uma conta, de sair, né, ou de acessar o aplicativo do banco para poder realizar a operação. Ele poderá fazer isso diretamente por esse aplicativo, e isso garante uma experiência para o usuário, né, para o cliente, para o cooperado, no nosso caso, muito mais fluida, né? E a gente sabe que no mundo da tecnologia a experiência é algo extremamente relevante. E quanto menos complicado for, melhor é para quem é o usuário das tecnologias, né? Ele tem algumas premissas básicas, que é a questão do compartilhamento seguro, a gente sabe, né? A gente vive aí e vê constantemente uma série de atividades ilícitas, de engenharia social, a gente ouve notícias de vazamento de dados, as pessoas ficam inseguras, mas a plataforma ela traz uma proposta de que esse compartilhamento de dados ele é seguro, né? Os dados financeiros eles são protegidos por criptografia e também possui uma regulamentação extremamente rigorosa. E o principal, né? O principal é que o usuário do Open Finance, o cooperado, no nosso caso, ele está se empoderando, ou seja, é uma premissa que o Banco Central vem falando já há alguns anos, né? Que é aquela questão da inclusão, do empoderamento do cliente, no nosso caso, cooperado, em relação aos seus dados, de tal forma que ele consiga compartilhar e obter, né, e colher valor, né, benefícios a partir do momento que ele compartilha o dado dele, né? Isso dá para ele um empoderamento real, né, que garante aí maior concorrência, inovação e produtos financeiros personalizados, tá? Essa palavra ela nunca foi tão usada como ela tem sido usada no mundo atual, por conta, inclusive, de inteligência artificial, a experiência, né, dos clientes, dos cooperados, dos usuários de serviços financeiros ou serviços não financeiros via aplicativo, né, via internet, ela tende a ser muito mais personalizada. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente. Bom, o Open Finance ele é uma evolução, né? Ele é uma evolução do Open Bank. O Open Bank, inicialmente, ele nasceu ali para ser um alicerce transacional, né? Então, ele centrava exclusivamente no compartilhamento seguro dos dados bancários fundamentais. Isso incluía informações sobre a conta corrente, poupança, históricos de transações, extratos detalhados, dados de cartão de crédito, né? E o objetivo principal era impulsionar a portabilidade bancária e aprimorar, né, a comparação de ofertas de crédito, né, fomentando aí uma maior concorrência e transparência no tradicional setor bancário. Tá? Ele evoluiu para o Open Finance, ele vem com esse conceito de ecossistema e, obviamente, né, além de abraçar a questão dos serviços financeiros, ele também vem abraçando aí outros serviços, né? O Open Finance, ele foi dividido, né, a sua estruturação, ela foi dividida em três etapas, né? Três grandes etapas. A gente está no final da segunda etapa e agora na terceira etapa também entrando aí outros players, né? Como corretoras de investimento, seguros, né? Informações sobre o seguro do cliente, previdência privada, operações de câmbio, consórcio e, inclusive, dados de pagamentos e outras plataformas financeiras digitais. Então, ele traz aí uma visão bastante abrangente, né, de como é o comportamento, de como
o usuário do Open Finance, né, ele se comporta aí nas diversas transações, sejam elas financeiras e não financeiras, no seu cotidiano, na sua vida, né? E é importante ressaltar também que o Open Finance brasileiro, ele já é considerado aí o mais robusto, né, em comparação com outras iniciativas de Open Finance que estão também nesse momento sendo construídas aí ao redor do mundo, né? Então a gente está bem na frente. O Banco Central conseguiu imprimir uma velocidade bem interessante para colocar aí essa proposta de pé, que já está em funcionamento e as pessoas já têm aí a oportunidade, já estão utilizando essa nova experiência digital na relação delas com o sistema financeiro. Os benefícios, né, e o empoderamento total que o Open Finance traz, né, nós temos aí como vantagens e oportunidades, né, o fomento da inovação e da personalização, né, então, mais uma vez aqui a palavra de personalização. No nosso caso aqui, cooperativos, nós podemos não, devemos oferecer produtos e serviços mais competitivos e adaptados, como crédito, investimento sob medida, de modo a otimizar aí a experiência do cooperado consequentemente, gerar novas receitas, né? Aumentar o nível de relacionamento, né? No cooperativismo, a gente costuma colocar como direcionadores, né, e premissas estratégicas a ideia de principalidade, né? E essa ferramenta, sem dúvida nenhuma, é um caminho para que nós consigamos conquistar a principalidade da movimentação financeira do nosso cooperado. O empoderamento, que eu também já falei, né, o cooperado ele assume o controle total dos seus dados financeiros, ele tem essa autonomia que permite escolher o compartilhamento de informações, levando a ofertas mais vantajosas, maior poder de barganha e uma gestão financeira transparente e também informada, né? Então trata-se aí de uma evolução que redefine a experiência financeira e que está totalmente centrada no cooperado para impulsionar aí, impulsionada na realidade pela colaboração e também a transparência. Bom, como que funciona na prática, né? De uma forma bastante simples, é necessário que haja o consentimento explícito, né? Eu não sei se alguns de vocês já fizeram o consentimento para alguma instituição, alguma cooperativa via Open Finance, então é necessário que você faça esse consentimento, essa autorização. Se não houver autorização, não há compartilhamento de dados, é muito importante a gente esclarecer isso para os nossos cooperados. O Open Finance ele tem por trás dele uma tecnologia extremamente robusta, tá? É uma série de APIs, né, que são as interfaces de programação de aplicações, que são seguras. Existe lá todo um conjunto de criptografia avançada, né, e também autenticação dupla, né, que é o que garante aí essa operação, né, de forma segura para o nosso cooperado. Então, a tecnologia realmente ela é extremamente robusta, né? E também conta com uma regulamentação extremamente rigorosa. O Banco Central ele está supervisionando isso, ele acompanha isso diariamente e tem ali regras claras, né? E até, obviamente, punições para aquelas instituições que eventualmente descumprirem algum dos requisitos que o Banco Central exige, né? Não é um novo aplicativo, mas na realidade ele é uma ponte digital e segura nos bastidores, né? Então, o conceito de API ele traz essa facilidade da gente conectar uma série de utilidades, né? Como eu falei anteriormente, financeiras e não financeiras, para garantir uma boa experiência para o usuário do Open Finance e para que ele tenha de fato ali uma experiência que possa tornar a usabilidade, né, da relação dele com as instituições financeiras muito melhor. Bom, a visão geral igual a grande oportunidade. Como eu falei, eu tenho acompanhado já há muito tempo e assim, a gente percebeu que lá no comecinho a gente teve ali uma adesão
bastante tímida, né? Mas esse número ele tem crescido bastante. Eu vou mostrar a seguir aqui o último gráfico que eu extraí lá do site do Banco Central. Mas ainda temos oportunidade, e é para isso que nós queremos chamar a atenção das lideranças das cooperativas de crédito nesse momento. Então, assim, a gente não pode ignorar que essa é uma ferramenta que tem todo o potencial de ganhar aí a, a atenção, né, de ganhar aí a preferência, né, nas transações financeiras dos cooperados. E por isso a gente não pode perder tempo. Temos alguns desafios atuais. Eu, particularmente, recentemente, achei uma experiência muito ruim, né? Quando eu fui ali compartilhar os dados da minha cooperativa com um aplicativo de gestão financeira pessoal, né? Eu achei uma experiência, assim, ainda com bastante atrito, você precisava clicar mais de uma vez, enfim, é um processo um pouco demorado. Falta clareza ainda no mercado em relação a como que é o funcionamento. O público, como eu falei anteriormente, por conta dessa ideia de compartilhamento de dados, tudo aquilo que a gente vê todos os dias na televisão, de vazamento de informações e tal, ele fica desconfiado, isso é natural. A gente só vai conseguir superar isso com bastante informação e educação, né? E a experiência ainda é um tanto quanto complexa em algumas instituições, e isso precisa ser melhorado e será melhorado, tá? O Open Finance não é algo que vai ficar estático, muito pelo contrário, como ele é, né? A concepção perfeita aí da aplicação da tecnologia dentro do cenário financeiro, ele obviamente ele vai precisar acompanhar as transformações que o segmento precisa ter para poder estar aí na vanguarda de uma aplicação tão complexa e tão inovadora como o Open Finance, né? E para nós, cooperativas, a oportunidade está exatamente em assumirmos o papel, em educar de forma confiável o nosso cooperado, né? Ajudá-lo a ter uma jornada mais simplificada para fazer a adesão e a utilização dos instrumentos que ele pode passar a ter acesso quando ele adere ao Open Finance. E para isso a gente precisa demonstrar qual é o valor real, né, que ele terá a partir desse momento. E quando a gente fala de valor real, gente, a gente está falando de qualidade percebida, de entrega de valor efetivamente. Tá? A gente vai precisar mostrar para ele que, dando essa confiança para a cooperativa, ele vai, sem dúvida nenhuma, a partir de algumas premissas que a gente vai detalhar mais adiante, ter aí melhores vantagens competitivas em relação a outras instituições que, eventualmente, além da cooperativa, ele também tem ali a sua movimentação. O gráfico que eu falei é esse aqui, tá? Eu peguei aqui do período de 29 de agosto a 31 de outubro. Esse aqui eu acho que era o mais atualizado que tinha. Então a gente saiu aí, crescemos, né, nesse período, mais de 20 milhões, né, de consentimentos. É um número bastante significativo, tá? Eu diria que é quase a metade aí, ou mais da metade dos clientes, né, das pessoas que possuem aí relacionamento com instituição financeira no nosso país. E isso por si só, né, se compararmos lá com os números do ano passado, demonstram que cada dia que se passa as pessoas estão entendendo um pouco melhor sobre a proposta e com isso elas estão ali de fato fazendo esse consentimento, tá? Eu não tenho o número do cooperativismo de crédito específico, até pesquisei, mas não consegui localizar. Aliás, se vocês tiverem, puderem compartilhar, acho que é importante, a gente precisa se enxergar dentro desse universo, mas como eu falei, a oportunidade está aí, a gente precisa ter estratégias para que nós possamos ter uma representatividade e uma atitude de pioneirismo, vamos dizer assim, né? Muito embora não seja necessariamente pioneirismo, mas a gente tentar fazer algo diferente para o nosso cooperado, usando inclusive os valores cooperativistas para reforçar aí a nossa proposta em atrair o cooperado para essa nova aplicação. Ô, Luiz, E aí,
Pode falar. Luiz, é o Luiz Sampaio aqui. Eu queria saber como é que você quer fazer com o esquema de pergunta? Mais para o fim, como é que você quer? Pode perguntar agora. Ah, tá. Então, eu tenho uma observação a fazer. Eu sou novato na história do Open Finance, mas Ok. eu já estou integrado, inclusive, Uhum. com um banco, porque eu tenho Uhum. também umas outras atividades de pessoa jurídica que Perfeito. estão num outro banco, que não é banco cooperativo, mas acabou acontecendo. E o que eu tenho observado nessa relação é o seguinte: o banco ele é muito mais ativo do que é o Sicoob, tá? Isso é um depoimento que eu dou por experiência, tá? Uhum. O banco, inclusive, me oferece ele me manda agenda de vencimento de cartão de crédito, de boleto, tudo mais, se coloca à disposição para realizar o pagamento. E eu, até Uhum. agora, não recebi nenhum tipo de serviço desse tipo do Sicoob, hein? Uhum. Tá bom? Eu É, queria só... perfeito, Luiz. Esse seu depoimento tem tudo a ver com exatamente esse momento que a gente está refletindo aqui em conjunto, né? Então, provavelmente você fez, você concedeu autorização, né? Deu o seu consentimento para que o banco que você opera tenha acesso às outras contas que você tem, inclusive Exatamente. da cooperativa, né? E o banco, Mas a obviamente, cooperativa também pediu. exatamente. E Mas, aí o banco ele está fazendo o que nós deveríamos estar fazendo também, né? exatamente. Agora, deixa eu E, deixar claro. O Sicoob também, antes de liberar informações, ele perguntou para mim se eu concordava em liberar para aquele banco uhum, conforme havia pedido. Isso daí é claro. Tá? isso, A isso, única coisa que eu perfeito. tô te colocando para vocês todos é o seguinte: a gente ainda não tem tanta agilidade quanto tem algumas instituições financeiras do mercado. É isso aí. E isso, né, Luiz, representa um risco, um custo se a gente não mudar esse nosso comportamento, né? Eu separei aqui três riscos, mas existem outros, tá? Tá, mas Primeiro, pode falar. eu queria colocar isso, mas continua a sua explanação, que está ótima. E aí, no Perfeito. final, lá a gente complementa e retoma esse assunto, se for o caso. Tá bom? Perfeito, Luiz. Muito obrigado pela contribuição, tá? Então, vocês perceberam, né? O Luiz, como usuário da ferramenta, né? Como cliente cooperado que deu o seu consentimento, ele já está sentindo uma diferença no comportamento das instituições, né? Ele percebe que há um comportamento muito mais proativo por parte do banco do que por parte da cooperativa na qual ele é cooperado, né? E isso, obviamente, vai gerar e já está gerando ali um custo para a gente. Qual que seria esse custo, né? Primeiro, perda de inteligência. Então, a gente está operando de forma cega, entre aspas, né? Com o cooperado, porque a gente não tá usufruindo as informações sobre a vida financeira dele que o Open Finance pode proporcionar. A segunda coisa, né, a gente pode estar perdendo oportunidades de negócio, de retenção, de fazer uma proteção proativa da nossa carteira, né? A gente tem ali uma gama de informações praticamente instantâneas que a gente utiliza hoje em algumas necessidades, por exemplo, análise de crédito, e muitas vezes essas informações que a gente pega nos birôs de crédito, ou mesmo acessando lá no Banco Central, no SCR, ou coisa que o valha, informações defasadas, ao passo que nós poderíamos ter informações muito mais recentes, informações de histórico de movimentação que poderiam contribuir, inclusive, com o nosso processo de análise de crédito. E, obviamente, né, gente, se a gente não garante uma experiência fluida, se a gente não faz uso daquilo que a ferramenta tem de bom,
para com o nosso cooperado, a tendência é que a gente, de fato, corra, né, aquela ameaça que eu comentei com vocês, que aparece, que surge nas reflexões estratégicas que a gente conduz, a gente corre o risco de perder cooperados, ou pelo menos perder parte significativa das operações dos nossos cooperados, quando ele recebe ofertas mais atraentes e personalizadas que os bancos ou outras instituições passem a oferecer, porque estão precisamente utilizando esse conjunto de informações para melhorar a sua inteligência de mercado. Tá? Então, é um risco muito grande. Eu achei que, de fato, esse tema é um tema extremamente propício para a gente refletir e está na nossa mão. Só depende de nós agir e tentar mudar essa situação que o Luiz relatou muito bem. E, de fato, é isso mesmo, porque eu também percebo isso. Bom, além de ameaça ou aparente ameaça, a gente precisa enxergar o Open Finance também como um escudo de defesa para a cooperativa, né? Ele passa a ser, como eu falei, um potencial ativo para melhorar o nosso relacionamento e a confiança com o nosso cooperado, né? Porque ele é uma via de mão dupla, né? Então a gente precisa usar esse conjunto de informações que a gente vai passar a ter acesso a partir do consentimento do cooperado ao nosso favor. Então a gente precisa ter proatividade. Aí a gente precisa trabalhar bastante, gente. Hoje, qualquer empresa que se preze, ela precisa ter análise de dados, inteligência de mercado funcionando da melhor forma possível e aprimorando cada vez mais. Tá? Então, sem inteligência de mercado, a gente não vai conseguir se proteger das ameaças que o Open Finance pode representar. Mas, em contrapartida, se nós o fizermos bem feito, o Open Finance, sem dúvida nenhuma, ele será um escudo de defesa para uma série de questões que a gente vai dizer um pouquinho mais para frente também. Olhando aqui em relação à nossa carteira de crédito, ó, o cooperado com financiamento caro em outras instituições financeiras, tá? Esse é um cenário que, com o Open Finance, com análise de mercado, utilizando os dados do Open Finance, a gente consegue identificar. E muitas vezes a gente não vai conseguir fazer isso no tradicional método que a gente utiliza, que é buscar informação lá no SCR, onde a gente tem a informação que o cooperado tem X mil reais lá, ou uma X dívida numa outra ou em outras instituições financeiras. Aqui a gente tem condição, inclusive, de enxergar qual é o custo desse financiamento, dessa operação financeira. Isso pode gerar para a gente a oportunidade, né, de enxergando que ele está pagando mais caro lá fora e tendo uma agenda de pagamento, né, em dia, a gente oferecer um crédito proativo, né, uma portabilidade de tal forma que ele comece a enxergar aí um potencial de economia nas suas finanças aí, à medida que a cooperativa fizer essa portabilidade para ele. Lembra que eu falei lá atrás da questão do valor, né, do cooperado perceber e enxergar valor nessa relação? É aqui que está, começa por aqui. Né? A partir do momento que a gente conseguir identificar e fazer uma análise 360 graus, né, da vida financeira, isso é muito comum, tá, gente? A gente que trabalha em cooperativa, é invariável enxergar cooperado que, além da cooperativa, está tomando crédito no banco A, no banco C, na financeira D, e muitas vezes pagando aí juros absurdos, utilizando o limite cheque especial e assim por diante, muitas vezes por conveniência apenas, né, por falta de oferta da nossa parte. A partir do momento que a gente utilizar a inteligência de mercado com os dados que o cooperado consentiu que nós tivéssemos acesso, a gente consegue fazer uma oferta mais assertiva, convencê-lo a fazer uma portabilidade, a equilibrar suas finanças, e aí pode ter certeza, é valor percebido na veia, tá? E, obviamente, isso reduz aí o churn e também ajuda a cooperativa a expandir receita. Uma outra oportunidade também está do lado dos investimentos, né? Também é muito comum nós termos em nossas cooperativas cooperados
que investem também na cooperativa, é claro, mas também tem muito dinheiro investido fora. E o Open Finance, eles nos dá essa oportunidade, né, de identificar, por exemplo, que o cooperado tem um capital mal investido ou mesmo recurso parado em conta corrente em outras instituições financeiras. A partir dessa identificação, a gente pode utilizar essa informação como insight, identificar aí os investimentos que ele tem aí com rendimento abaixo do que a cooperativa poderia estar proporcionando para ele e, obviamente, tomar uma ação de fazer uma proposta personalizada de investimento que mostre para ele que ele pode ter mais rentabilidade com a cooperativa e, com isso, obviamente, ajuda aí na nossa performance, no aumento de captação, maior rentabilidade para o próprio cooperado, e a gente consegue estimulá-lo a centralizar suas operações conosco, né? E aí ele passa a se aproximar ainda mais da questão da principalidade que eu também já comentei anteriormente. Uma outra oportunidade, um outro cenário que vai mudar é a estratégia comercial, né? Então, até usei aqui essa frase, né? Diga adeus à venda preditiva de produtos, né? Então, aquela oferta massificada que a gente está acostumado a fazer, aquela ideia de ofertar produtos e serviços durante um período de campanha, aquele esforço, né? De entregar apenas o produto para o cooperado, porque a gente precisa ali eventualmente cumprir com uma meta, e muitas vezes talvez não era o momento para aquele cooperado adquirir aquele produto ou serviço financeiro, né? Isso é uma coisa que tende a acabar a partir do momento que as pessoas passarem a entender que a jornada dele via Open Finance pode ser muito mais personalizada e muito mais conveniente à sua real necessidade, tá? E aí a gente começa por aqui, né? Então, o Open Finance, dentro desse conceito de estratégia comercial tecnológica, vamos chamar assim, né? Ele vai ser utilizado ali como nosso guia para a gente poder detectar as necessidades e aspirações genuínas dos seus cooperados, né? Então, o objetivo aqui é a gente identificar objetivamente qual o momento, qual o desejo, qual a necessidade do cooperado. A partir daí, a gente vai mudar o foco, a gente vai apresentar soluções sobre medida, em vez de apenas vender produtos isolados. Com isso, o nosso resultado ele tende a ser mais preciso e de alta conversão, né? Com essa abordagem, a nossa proposta ela tende a ser mais precisa, né? E as taxas de conversão, obviamente, muito mais elevadas, né? E aí, obviamente, né, a ideia aqui é a gente estar o tempo inteiro entendendo o nosso cooperado, oferecendo para ele mais valor na nossa relação e, com isso, né, criar nele uma cultura de que ele venha a buscar soluções personalizadas de relevância o tempo todo. Tá? Então, a estratégia comercial ela começa a ganhar um formato mais século XXI, vamos dizer assim, onde a experiência, a personalização, ela começa também a ganhar força dentro do nosso setor, dentro do setor financeiro. A exemplo, por exemplo, do que as pessoas estão acostumadas aí por exemplo, a acessar aí os streaming da vida, que através de algoritmos oferece ali a série que mais tem a ver, ou que ele teria maior propensão de consumir em razão das escolhas anteriores. Tudo isso, gente, é experiência personalizada que a tecnologia ajuda a proporcionar. E a ideia, o conceito do Open Finance, dentro de uma estratégia comercial, ela tem exatamente essa proposta. Ou melhor, a gente precisa enxergar essa proposta como uma nova roupagem para a gente definir a nossa estratégia comercial a partir do momento que a gente começar a culturar o nosso cooperado a utilizar o Open Finance em favor dele, obviamente, e também dando a maior confiança e credibilidade para a cooperativa.
a questão de proteção e também aumento de ticket, né? Então, a partir do momento que a gente consegue aqui, no caso aqui é um exemplo, tá, gente? Então, um exemplo hipotético onde a gente consegue identificar ali através da inteligência de dados, inteligência de mercado, que o cooperado ele está investindo numa reforma, na aquisição de eletrodomésticos, mas a gente identifica que ele não possui seguro residencial, nem conosco e nem com nenhuma outra instituição, por exemplo. Qual que é o insight aqui nesse caso? Bom, o comportamento de gasto indica a necessidade de proteção patrimonial, porque ele está investindo no patrimônio dele. Então, a gente já consegue fazer uma abordagem personalizada e oferecer para ele um seguro residencial customizado, que será ali adequado à sua necessidade de proteção. Né? Não vai ser um produto de seguro residencial bilhetado, vai ser um seguro que vai, de fato, cobrir com... que vai, obviamente, proteger todo o patrimônio dele a partir dessa premissa, dessa identificação e também desse insight estratégico. Faz sentido isso para vocês, gente? Essa ideia de personalização, da gente utilizar Muito como mesmo. estratégia comercial. Luizão, o Douglas levantou a mão aqui para falar. Douglas, por favor, meu amigo, seja bem-vindo. Obrigado, Luiz. Obrigado aí pela oportunidade. Então, cara, faz total sentido. O que que eu percebo, né? Até como usuário, enfim, e também acompanhando aí o mercado, né? Tudo que vem em relação ao Open Finance. Eu acho que o principal, né? O maior desafio, na verdade, é de fato mostrar esse benefício para o cooperado inicialmente, né? Para que a gente tenha os dados dele em mãos. Porque você dá uma oferta personalizada para ele, como esses vários exemplos que você trouxe para nós, de oportunidades, né? Então, você entregar ali um crédito, de repente com uma taxa melhor, com algo, um limite personalizado, ou até esse exemplo do produto. Mas é difícil ele perceber isso como um benefício, né? De início, para dizer, olha, traga aqui seus dados, me dê seu consentimento, deixa eu conhecer a sua vida financeira no mercado. Porque você vai ter uma oferta personalizada, por exemplo. Então, eu acho que o grande desafio aí, e não é só das cooperativas, eu até estendo para o mercado como um todo, o mercado ainda está tateando isso, quer dizer, como eu demonstro de fato, antes dele usar, que ele pode ter uma vantagem, né? Quer dizer, olha, se eu estiver aqui conhecendo a sua vida financeira, de fato, eu vou te entregar uma vantagem, vou te entregar um valor de fato. Eu acho que o grande desafio está aí, o mercado tateia muito, mas ainda não conseguiu. Um exemplo que você citou, eu uso também para o meu gerenciador financeiro, que eu uso há muitos anos. Antigamente importava extrato, era aquela dificuldade, cada fatura de cartão vinha num modelo. Agora com o Open Finance, todo dia tá ali meus dados atualizados, entendeu? Então, eu não pensei duas vezes em usar, porque, poxa, me trouxe um valor, eu tinha que importar extrato, eu tinha dificuldade de conciliar, de ver meu planejamento financeiro ali. Quando eu coloquei meu Open Finance em um gerenciador, quer dizer, eu vi de imediato uma vantagem enorme e usei. E eu acho que o mercado financeiro ainda não encontrou, né? Como mostrar para o cliente, no nosso caso, para o cooperado nosso, olha, cara, traz para cá que você vai ter uma vantagem, vai ser melhor para você. Então, pensar com os colegas aí, que tipo de abordagem nós podemos ter também para demonstrar esse valor de fato, além dessa questão que o Luiz trouxe muito bem, que é ter algo personalizado, que ele vai ter um benefício futuro, né? Mas para dizer isso para ele hoje, né? Como fazer? É assim, o ponto que você tocou é perfeito e eu enxergo exatamente isso que você falou, tá? Assim, eu não tenho nenhuma solução pronta, mas assim, o que eu posso recomendar e colocar, obviamente, aqui para reflexão. Bom, primeira coisa, eu acho que a cooperativa ela precisa ter lá uma área de inteligência de mercado, precisa ter uma equipe, enfim, precisa ter pessoas que tenham conhecimento profundo do volume de quais informações que eles terão à disposição a partir do momento que ele passar a estimular o cooperado e como ela vai utilizar essas informações. Primeiro ponto, a cooperativa precisa ter domínio da ferramenta e do que a ferramenta pode proporcionar para ela e para o cooperado. Segundo ponto,
a cooperativa precisa redesenhar a jornada do cooperado e incluir desse redesenho da jornada do cooperado a questão do Open Finance. O Open Finance vivo dentro da jornada. A partir daquele diagnóstico inicial, quais são os insights que ela consegue extrair a partir do momento que ela tem acesso a determinadas informações que ela não tem ainda, ou tem em parte de alguns cooperados apenas, e construir dentro dessa jornada essa experiência viva de como o Open Finance vai gerar benefício tanto para o cooperado quanto para a cooperativa, e obviamente dentro dessa jornada ela vai começar a fazer aquele trabalho de educação, né? Aquele famoso funil de vendas, né? Que vai começar a ser trabalhado ali dentro desse conceito de jornada do cooperado, entrega de valor para ele. Inicialmente eu penso nisso, tá? Pode ser que tenha, pode ser não, provavelmente quando a gente começar a desenhar isso a gente vai enxergar outras oportunidades, outras formas, mas não tem como. Se a gente não tiver, primeiro, domínio daquilo que a gente tem de informação e o que essas informações podem gerar de insights e entrega para o cooperado, e incluir isso na jornada do cooperado, na forma como a gente vai fazer o cooperado percorrer ali no conjunto, né, de ações de relacionamento, ações comerciais que a gente vai ter com ele, eu concordo com você, vai ser impossível. E eu acredito que a maioria das instituições tem dificuldade de fazer isso, né? Ainda há aí uma forma, né, de ver a relação, né, do cliente, do banco olhar para o cliente de uma forma ainda muito fragmentada, né? É aquela relação preditiva que eu mostrei anteriormente na entrega de produto e serviço e tal, é aquele negócio da campanha, do gerente que precisa bater a meta, né? Então a gente precisa mudar essa forma de enxergar e criar uma jornada mais nível startup, mais nível tecnologia mesmo. Tem que olhar com o olhar de tecnologia e obviamente, em proporcionar a melhor experiência para o cooperado. Essa seria aí, nesse momento, pelo menos, né, a minha ideia para a gente poder perseguir aí os benefícios que a gente pode colher com o Open Finance. Luizão, o Luiz Sampaio também pediu a palavra. Pode falar, Luiz. Pode falar, Luiz. Olha, primeiro, Luiz, eu queria parabenizar você, porque este assunto que você está trazendo é um assunto que, na minha opinião, marca e pode marcar uma mudança radical na forma como a gente vinha tratando o nosso cooperado. Uhum. Tanto é que eu, outro dia aí, pedi para o Marcelo um espaço na agenda dele para tomar um café com ele, e eu ia fazer primeiro com ele, quero fazer com outros também, e é claro que não dá para colocar aqui, porque eu não tenho tanta competência quanto você para fazer isso, mas eu quero abordar isso por uma razão. Eu tenho visto e sabido de cooperativa. Eu estou dizendo o seguinte: o que eu vou dizer é porque eu estou em casa. Eu não digo isso por aí, tá? Uhum. Eu tenho visto, tenho sabido de cooperativas, algumas que estão para ser incorporadas, outras que devem ser incorporadas, outras que já tiveram uma performance ótima e hoje estão mais ou menos numa situação complicada, tá? E no café, o que eu quero abordar com o Marcelo é que nós temos que, e isso daqui para mim atende, dar uma guinada para também cuidar, não só do nosso cooperado, mas cuidar das nossas instituições olhando o cooperado. Uhum. Tá? E eu vou te dizer o seguinte, ainda dentro daquela linha do que eu comecei a falar e do que o Douglas disse. Para você ter uma ideia, eu sou cooperado tanto em pessoa física quanto jurídica, em duas singulares, que não pertencem à mesma gestão, são duas coisas diferentes. Uhum. Eu não recebi nenhuma informação, nada a respeito de Open Finance. Tá? E outra coisa, no caso específico que eu dei o meu exemplo,
o banco que eu tenho lá uma operação e também a empresa da qual eu estou comprando o serviço de adquirência, tenho usado a seguinte estratégia. Ou na primeira página da minha conta, já tem lá uma notificação para mim, para eu olhar aqui, que está falando do Open Finance, está me convidando para participar desse tipo de movimento, tá? E nos casos mais críticos, eu digo, que o banco acha que é mais importante, a minha gerente me ligou para me falar sobre isso. Uhum. Tá? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: se a gente ficar na linha do vamos divulgar para o cooperado e, através da divulgação, vamos trazer ele para o Open Finance, eu acho que não é por aí. A gente tem que ser mais agressivo. Tem que fazer... Perfeito, Luiz. Luiz, você foi assim na medalha. Foi cirúrgico. Foi cirúrgico isso. É tão importante. Então, eu deixo agora você falar, depois, se for o caso, a gente volta. Obrigado pelo espaço. Imagina, Luiz, a gente que agradece. É tão importante isso que o Luiz está falando, gente, assim, para vocês terem uma ideia, a gente estava, eu e o Marcelo, no workshop discutindo planejamento estratégico numa cooperativa recentemente, e a gente está trazendo esse tema de tecnologia, inovação, inteligência artificial, Open Finance, né, para reflexão, né? E um dos gerentes, né, que estavam participando lá, o gerente comercial da cooperativa, ele citou um exemplo de um cooperado, que é correntista do Santander, né? Assim, por iniciativa do cooperado, como o Luiz falou, o outro banco está me falando aqui, vocês têm também? Aí o gerente falou, não, a gente tem sim. Só que assim, é aquilo que eu falei, primeiro a gente precisa conhecer o que a gente está oferecendo, porque senão a gente vai se dar mal. É o que o Luiz está falando. Não adianta você só falar para ele aderir. Você tem que ter consciência daquilo que você pode agregar de valor para ele. Aí o cooperado falou, pô, que legal, então eu vou aderir aqui. Talvez, olha o que o cooperado falou, talvez vá melhorar o meu limite de crédito aprovado na cooperativa. E aí, gente, a cooperativa simplesmente não trabalha com limite de crédito aprovado. Na hora que ele falou isso, eu parei todo mundo, eu falei, gente, olha, tá vendo um exemplo de uma experiência que pode ser péssima para a gente? Então, o cooperado, ele está vindo do mercado, com informação do mercado sobre uma ferramenta que, na visão dele, agrega valor para ele, porque ele já está com intenção de aumentar o limite, de ter um acesso a um crédito mais barato na cooperativa, e ele vai fazer o consentimento, vai operar o Open Finance na cooperativa. E quando ele chegar lá e ele identificar que ele não tem nenhum limite de crédito pré-aprovado, porque isso não está na estratégia da cooperativa, ele vai se frustrar. Ele vai se frustrar muito, inclusive, né? Então, Luiz, o Open Finance é também uma ferramenta de benchmarking. Exatamente, Luiz. Exatamente isso. Exatamente isso. Ela é muito poderosa, tá, gente? Mas, assim, é aquilo que eu falei, volto a repetir. A gente primeiro precisa aprender a usar, a gente precisa entender que valor agregado a gente vai poder levar para o cooperado. Tá aqui mais um exemplo disso aqui na tela, tá? Então, vamos supor aqui um cooperado com um cenário desafiador aqui, que a gente sabe que tem muitas pessoas hoje que são cooperados aí das nossas cooperativas Brasil afora que se enquadram nessa questão, né? Então, ele tem ali um peso, né, de carregar múltiplas dívidas em diferentes instituições financeiras e, às vezes, por desorganização, por falta de conhecimento e educação financeira, ele vai tomando a dívida sem se preocupar exatamente com os juros que ele está pagando, ou seja, ou é pela conveniência, ou é pelo fato da parcela, num determinado momento, caber no orçamento dele, e isso está espalhado em diversas instituições financeiras. Tá? O que acontece? Com o Open Finance, a gente consegue ter uma clareza e acessar de forma completa, né, uma visão holística, né, o perfil financeiro desse cooperado, entender o endividamento real dele,
bem como a capacidade de pagamento dele, porque a gente vai saber se ele está pagando essas dívidas com juros talvez muito mais caros do que ele tem na cooperativa, se ele não está pagando, se ele está tendo dificuldade, né? Como é que funciona o fluxo de caixa dele nessa história toda, né? Muitas vezes o cooperado ele acaba atrasando a parcela na cooperativa e no banco não atrasa, a gente vai conseguir enxergar esse tipo de situação, né? E com isso a gente consegue oferecer para ele uma solução estratégica, porque a partir dessas informações a gente consegue ter uma análise de crédito muito mais apurada e conseguir entregar para ele uma solução de crédito que, além de ajudá-lo a economizar, vai se encaixar de forma personalizada no fluxo de caixa dele, tornando a vida financeira dele muito mais tranquila, né? E qual é o resultado da gente desenvolver esse processo, né? Essa jornada. Isso aqui é uma jornada, tá, gente? É uma jornada que a gente pode conceber numa determinada linha de serviço, que é o crédito, e entregar valor para o cooperado, né? Com isso, a gente vai, obviamente, fazer com que ele se sinta satisfeito. Ele vai reduzir a probabilidade, ou se ele já tiver inadimplente, ele vai ter esse problema sanado, ele pode ter esse problema sanado, depende, obviamente, da situação. E também a gente vai estar construindo com ele ali uma lealdade profunda e duradoura, porque a gente, ao mesmo tempo que a gente está entregando a solução, a gente está entregando a educação e mostrando para ele que a solução que a cooperativa está entregando de forma personalizada é a melhor para ele naquele momento, tá? Então, o que o Luiz pontuou é extremamente relevante, acontece e coincidiu bastante com esse exemplo que a gente trouxe aqui, que é uma jornada aí de crédito, né, que a gente pode fazer ali com base em inteligência de mercado, um trabalho proativo, identificando os cooperados que já têm ali o consentimento autorizado, fazer essa peneira, fazer essa análise e essa entrega de valor, com muito valor agregado para o nosso cooperado. Bom, aí, obviamente, a gente precisa nos adaptar a essa nova realidade. Então, se a gente tem um novo conjunto de informações, que é esse novo componente, né, que o Open Finance proporciona, né, tendo uma base de dados ampliada, atualizada, né, e muito mais detalhada, a gente consegue, obviamente, melhorar a nossa avaliação, né, a nossa análise de crédito, integrada aí à saúde financeira de cada cooperado, utilizando esses dados, como eu falei. Com isso, a gente vai otimizar, né, a nossa gestão de risco a partir de novos modelos analíticos que a gente pode aplicar na hora de fazer essa análise antes até da oferta do crédito, né? Ou seja, a gente pode fazer esse trabalho de forma proativa, a gente não precisa esperar o cooperado demandar o crédito, mas se ele demandar o crédito, a gente também pode utilizar esse nível de inteligência com esses dados mais atualizados e mais detalhados para poder fazer uma boa análise de crédito e, com isso, gerar inclusão estratégica e rentável para o cooperado, identificando e apoiando aí, obviamente, os bons pagadores invisíveis, né, que são aqueles cooperados, por exemplo, recém-chegados na cooperativa, aqueles cooperados que a gente não tem ideia ainda do nível, né, de complexidade e precariedade que está a gestão financeira pessoal dele, né, e isso, obviamente, vai ajudar a gente a entregar, né, uma solução muito mais viável, garantir que a cooperativa tenha mais segurança ao conceder o crédito, né? Só que a gente só vai conseguir fazer isso se a gente revisitar os nossos processos de análise e concessão de crédito, para que eles sejam mais rápidos e eficientes, né? De modo que a gente consiga aí garantir respostas ágeis que, obviamente, nos coloque no patamar de competitividade mais relevante, tá? Então, de novo, né? Inteligência de mercado, é a gente pegar a informação, trabalhá-la, a informação, talvez até de forma proativa, como eu falei, e com isso criar ali um roadmap, né, de cooperados ali com propensão a ter soluções de crédito mais viáveis de acordo com o momento de crédito dele ou da necessidade dele, olhando todo o histórico dele no mercado.
Bom, outro aspecto também, a gente pode fomentar aí empreendedores com segurança. A gente sabe que a questão de operar com cooperados, né, pequenos empreendedores, é um desafio, porque muitas vezes, né, eles vêm até a cooperativa sedentos por crédito, mas ele chega na cooperativa e a gente praticamente não tem histórico dele, né? Ou mesmo aqueles que já se relacionam conosco, a gente não tem toda a noção de como que é o fluxo de caixa dele, porque ele não centraliza tudo conosco. Às vezes ele tem lá um outro parceiro que roda adquirência para ele, às vezes ele roda cobrança numa outra instituição. A gente não tem muita ideia, né, do fluxo de caixa dele, e isso também é uma solução que a gente pode encontrar no Open Finance à medida que a gente consegue enxergar esse fluxo de caixa mais detalhado em outras contas bancárias que permitam que nós tenhamos melhor capacidade de analisar aí o fluxo financeiro dele e, com isso, garantir uma expansão de crédito mais segura, uma inclusão financeira efetiva para esse cooperado, ao passo que a gente tem aí mais informações em relação ao potencial dele, né? Do negócio dele, a gente consegue ali estruturar um atendimento personalizado, talvez até engatar ali uma consultoria financeira e com isso gerar valor mútuo, né? É aquilo que a gente falou. À medida que a gente vá angariando esses cooperados, né? Conquistando mentes e corações deles, a gente começa a gerar valor e a questão da principalidade do desejo e de ser fiel à cooperativa passa a ser maior à medida que ele tiver essa experiência mais adequada a partir daquilo que a gente for entregar para ele, utilizando essas informações mais abrangentes. Outro ponto relevante também que o Open Finance pode ajudar, combate à fraude e inadimplência, tá? Basta a gente saber utilizar, né? Então a gente tem aqui, com base no Open Finance, a hipótese, né, de validar dados mais abrangentes, né, confirmando a autenticidade, a consistência das informações em diversas fontes para maior segurança. A gente sabe aí de histórias de fraudes, né, de empresas que abrem conta e aí começa a fazer aquela movimentação naquele comecinho, aí vai lá, conquista o gerente, ganha lá um limite, paga uma, duas, três parcelas, aí canta o gerente, fala que tem ali um projeto de expansão do negócio, e aí quando ele tem ali o desejo dele de aumentar o limite concedido por parte da cooperativa, ele simplesmente desaparece, tá? Bom, eu acho que todo mundo já ouviu alguma história desse tipo, né? O fato é que se a gente admite um cooperado, pessoa jurídica ou pessoa física, e já sob essa orientação, né, para que ele faça ali o consentimento, caso ele não tenha ainda, do Open Finance, para que a gente possa ter ali o acesso aos dados dele, a gente começa a construir mecanismos para mitigar esse tipo de risco. A gente consegue monitorar de forma contínua e adaptativa, né, acompanhando ali o perfil de risco em tempo real, né, ajustando as estratégias para a proteção da própria cooperativa, né? Então a gente vai entendendo esse cooperado de uma forma muito mais acelerada e com isso, obviamente, a gente consegue aí precaver a cooperativa, né? Oferecer ali um suporte consultivo para mitigar a ameaça e fortalecer também a saúde financeira do negócio do cooperado e também da cooperativa, né? E, obviamente, fazer ali uma análise preditiva a partir ali de uma detecção mais rápida, né? A partir do momento que a gente consegue ter acesso a essas informações, e, de novo, com bastante inteligência de mercado ali trabalhando por trás, e talvez até uma pitada de inteligência artificial, ou algum algoritmo que possa nos apontar, com base nesses dados, alguns riscos eminentes, a gente consiga ali, eventualmente, nos antecipar e nos proteger de eventuais aí fraudes ou até mesmo situações de inadimplência a partir ali de algumas sinalizações que a análise de dados pode nos trazer, desde que tenha, mais uma vez, inteligência por trás. Aí a gente fez aqui uma relação, né,
do DNA cooperativista, né, como um diferencial, como uma forma da gente se comunicar com esses cooperados e mostrar que Open Finance e cooperativismo têm ali as suas similaridades, né? Então, a gente trouxe ali uma reflexão em relação ao Open Finance e o alinhamento dele com os princípios cooperativistas, né? E a ideia é que a cooperativa mostre, né, que a nossa essência é apoiar esse cooperado, né, e que ele tenha sucesso, né, em todas as suas iniciativas, que a cooperativa é um meio para que ele consiga conquistar esse fim, né? E aí a gente traz aqui a questão, né, de mostrar para o cooperado que a partir do momento que ele faz a adesão ao Open Finance, ele passa a estar empoderado e que isso está no coração da nossa missão, né? E aí a gente começa a fazer uma analogia aqui com os princípios, né? Controle democrático, governança e transparência, né? Então, quando a gente diz para ele que ele tem ali controle total e transparência absoluta do uso dos dados dele, a questão da educação financeira e informação estratégica, né? Então, mostrar para o cooperado que a gente tem essa preocupação genuína de mantê-los bem informados, né? E que eles são capazes, a partir dessas informações, de tomar decisões mais assertivas, estratégicas da vida financeira deles, dos negócios deles, né? E com isso a gente começa a construir ali uma relação de confiança e lealdade, né? Então, a perspectiva dentro dessa premissa de comunicação, né, que isso aqui parte de uma retórica de comunicação, é que de fato a gente gere aí esse engajamento maior, essa fidelização genuína e, obviamente, fortaleça ali a relação cooperativista com esse cooperado, tá? Bem-estar integral. Nosso propósito é o crescimento do cooperado, então, o fundamento cooperativista, né? O nosso compromisso é, de fato, o bem-estar genuíno de cada cooperado e da comunidade. Com o Open Finance em ação, a gente consegue transformar essas informações em benefícios financeiros concretos que possam, de fato, ajudar, né, o cooperado a economizar e a rentabilizar o seu dinheiro, né, o seu negócio, o seu patrimônio, né? E com isso, obviamente, a gente vai gerar essa lealdade e essa satisfação, de modo a impulsionar e também o aumento da receita através desse valor agregado, né, dessa relação duradoura que a gente passa a gerar com o cooperado. A questão da inclusão financeira, né, o conceito que está por trás aí do Open Finance, né, então ele vem com essa premissa de adesão livre, que também é um princípio cooperativista, né, então o consentimento ele é voluntário, né, a partir desse consentimento a gente consegue ter uma avaliação ampliada, né, como eu já falei aqui de forma exaustiva, mas que é o grande benefício para nós, no meu ponto de vista, né, a gente ter essa possibilidade de ter os dados dele de outras instituições, né? Com isso, a gente consegue fazer uma expansão segura, né, de negócios e também da nossa base de associado, né? Então, vou falar mais uma vez aqui da questão da jornada, que para mim faz sentido. Então, essa jornada ela pode começar, inclusive, desde o momento da atração desse cooperado, no momento em que a gente convence ele a nos dar a oportunidade ali de tê-lo conosco como cooperado da cooperativa, incentivando ele no momento seguinte à associação, à adesão à Open Finance, e com isso a gente já consegue ali fazer uma prévia avaliação do quanto a gente pode ter de nível de relacionamento desse cooperado e conduzi-lo a partir daí para uma jornada, seja ele um tomador de crédito, uma jornada de crédito, seja ele um investidor, uma jornada para investidor, seja ele um consumidor de outros produtos e serviços, levá-lo a essa jornada, né? E com isso, obviamente, a gente consegue perseguir esse crescimento sustentável importante que a gente precisa ter aí para as nossas cooperativas serem perenes. A ideia aqui, gente, já chegando aqui no final, é que a cooperativa ela tenha, de fato, essa percepção de que há uma oportunidade muito grande na tecnologia do Open Finance, nas informações que o Open Finance podem agregar para que a cooperativa aí passe
passos maiores nessa relação com o cooperado, e com isso ela passe a ser mais resiliente, ou seja, se adaptando às mudanças do mercado financeiro, que serão cada vez mais constantes, que a cooperativa de fato seja longeva, né? O Luiz falou aí de questões relacionadas à incorporação. Poxa vida, a cooperativa tinha sucesso e agora, de repente, ela está sendo incorporada e talvez até pela dor, né, que nem a gente costuma falar. Então, a cooperativa com essa visão de inovação, né, que é o que a gente tem falado, essa visão de olhar o mercado, de se questionar, né, de repensar o modelo de negócio, pode levá-la aí à perenidade. E, obviamente, a partir do momento que a cooperativa conseguir se enxergar dentro desse contexto e se posicionar de uma forma estratégica, ela passa aí a adotar uma postura de pioneirismo e fazer bom uso, como alguns dos exemplos que a gente trouxe aqui para vocês, de tal forma que ela não mais ficará para trás, ela simplesmente assumirá aí o protagonismo que ela pode assumir, porque a gente sabe, nós que somos cooperativistas, que de fato o cooperativismo, sem dúvida nenhuma, é uma das principais instituições propulsoras do desenvolvimento das pessoas, dos negócios, das comunidades, porque a gente já viu isso acontecer, a gente vê isso acontecer todos os dias, e se a gente fizer a adoção dessa ferramenta com bastante estratégia e sabedoria, certamente nós teremos aí um ingrediente a mais para nos colocar aí no patamar muito mais elevado e levar muito mais benefício para muitas outras pessoas. E eu acho que esse é o nosso grande propósito, tá? Então, por isso que nós, lideranças, estamos aqui refletindo hoje em relação a esse tema, mas é só mais um tema, dentre outros, que a gente precisa refletir. E eu espero que com essa apresentação eu tenha, de alguma forma, contribuído para levá-los, né, a essa reflexão e para que vocês tenham aí, de fato, a partir de hoje, aí, a vontade, o desejo e, principalmente, a coragem de colocar em prática, ou pelo menos de buscar mais informações e como aplicar o Open Finance na prática em benefício dos seus cooperados e das suas cooperativas. Tá? Agradeço a atenção, fica aqui o link, né, do site do Banco Central para buscar mais informações sobre o Open Finance, e agora vamos bater um papo aí. Eu quero ouvir muito de vocês aí, suas experiências com o Open Finance, suas ideias, para a gente poder transformar o cooperativismo de crédito a partir da tecnologia que está aí à nossa disposição, né? É isso. Luizão, parabéns pela apresentação, né? O pessoal está perguntando se vamos disponibilizar a apresentação. Sim, né? Para quem é membro da comunidade, vai receber a apresentação. E, como eu falei, essas aulas serão gravadas e também disponibilizadas para as pessoas que participam da comunidade. Lembrando novamente, pessoal, que a comunidade não é a comunidade do Cafra, do Luiz, da Karina, a comunidade é nossa, tá, gente? Nós também somos membros da comunidade, tá? Então, esse assunto a gente pode discutir também durante a semana, os dias que virão, né? Sobre a Masterclass, é importante fazer essa discussão. E agora a gente vai abrir aqui para escutar de vocês, né? O que vocês acham, as experiências, se vocês têm alguma experiência para relatar com a gente, tá bom? Seja bem-vindo, Campestre, também está aqui com a gente. Fiquem à vontade, gente. Obrigado. Parabéns, Luiz. Parabéns a todos aí. Obrigado. Eu acho que o Luiz abordou e fica a mensagem, né? Isso aí é uma ameaça para quem não fizer nada. E é uma oportunidade para quem sair à frente e chegar no cooperado e falar, olha, eu quero te ajudar, tem essa oportunidade, você tem essa situação aqui que pode esclarecer, eu posso te dar algo consultivo, né? E não simplesmente liberar crédito e oferecer produto. Parabéns, acho que a ameaça pode ser transformada em oportunidade. Parabéns. Obrigado, Campestre. E agora o Neilson pediu a palavra aqui, o grande Neilson, nosso amigo cooperativista, retornando para o Brasil, para a nossa alegria. Muito bom. Boa noite, pessoal. Parabéns, Luiz, pela bela exposição aí. Eu acho que enriqueceu muito aí, não só para os presentes aí, mas os que terão a oportunidade de assistir.
E, de fato, esse é um assunto que vem já há um tempo aí, né, no mercado e de fato, as demais instituições financeiras também ainda não aceleraram como deveria, ao meu ver. Inclusive, eu vou compartilhar no chat, se me permitir, Marcelo Luiz. Eu ano passado, escrevi um, um artigo para o Jornal de Brasília sobre esse tema de Open Finance, falando sobre a democratização dos serviços financeiros, né? E que as cooperativas elas têm um diferencial, como o Luiz destacou bem na apresentação, né? Nós temos aí um diferencial e que quem chega primeiro bebe água limpa, né? Então, a gente precisa tomar a frente mesmo, e é uma oportunidade, mas como o colega César falou ali, o Campeiros falou, é uma ameaça, né? Se não se movimentar, então não tem como você não ter mais uma relação com o cooperado, com o cliente, sem ser centrada na necessidade dele, né? Então, eu convido os colegas para ler um pouco desse artigo que eu coloquei. É um artigo pequeno, mas ele eu acho que faz um resumo aí do que o Luiz abordou. Parece até que a gente combinou, viu, Luiz? Né? Algumas coisas aí. Mas, assim, sobre esse tema, né, da importância, para não ser redundante já do que foi falado aí de forma bem detalhada, eu gosto de uma passagem bíblica, né, do Jesus Cristo falou lá, né, que aonde estiver o seu tesouro, é onde vai estar o seu coração. Então, assim, se o nosso cooperado, a gente não tomar a frente para que ele centralize suas movimentações financeiras na instituição financeira cooperativa, não vai pensar que ele vai estar com o coração dele na nossa cooperativa. Não vai. Então, é fundamental a gente tomar a frente disso mesmo, para que a gente tenha aí, ser proativo nesse processo e mudar realmente a forma de atuação das cooperativas, que a gente sabe que, por tempo, a gente nadou de braçada, né? No passado, o consignado era das cooperativas. Deixou de existir essa benesse. E aí a gente fica sempre naquela coisa que o cooperado ele vai procurar a cooperativa, porque a cooperativa tem uma filosofia bonita, bacana, tudo isso é bacana, mas se não tiver resultado que dê resultado para o bolso do cooperado, ele vai para o banco, e é isso que está acontecendo no dia a dia. Então, a gente precisa realmente estar atento a essa reflexão aí, e desejo sucesso aí a todos os colegas cooperativistas, e estamos à disposição também para contribuir no que for preciso e aprender com vocês. Obrigado aí por tudo, viu? Vou colocar no chat lá, viu, Marcelo e Luiz? Sim, eu ia perguntar onde você vai colocar. Se você quiser colocar o artigo na comunidade, pode colocar, tá, Nilson? Tá, tudo bem. Até melhor. Pode compartilhar, porque aí todo mundo vai poder ler na comunidade, né? A comunidade que eu falei é a nossa comunidade, né? Fica à vontade. Colocarei lá, já que o tema Isso, pode até, Open se você quiser fazer um resumo do artigo, aí colocar o artigo junto, segue o artigo, conforme Masterclass, né? E a gente agradece. Aqui, o Olívio pediu a palavra, logo em seguida o Douglas. Vamos lá, Olívio, pode. Eu queria perguntar, a título de curiosidade na prática, como que funciona se uma cooperativa de crédito, de capital e empréstimo fazer a adesão da Open Finance. Ela faz como? Qual que é os passos? Bom, aí a gente tem um desafio, tá, Olívio? O que acontece? Na regra do Open Finance, a gente tem as instituições que são obrigatórias. Obrigatoriamente, elas precisaram estar no Open Finance, que são as instituições S1 e S2, ou seja, os bancões, certo? Aí você tem as instituições voluntárias, né? E aí muitos sistemas cooperativos, tem cooperativa independente também que fez ali a adesão, né? Então você vai olhar lá na lista, né? Nesse link que eu mostrei do Banco Central, tem lá a lista de todas, são mais de 600 empresas, eu acho, instituições. Aí tem lá Cisprime, né? Aí tem lá Uniprime, né? Que são cooperativas que entraram ali de forma independente, né? Além dos sistemas que a gente já conhece, Unicred, Ailos, Cicobi, Sicredi, Cressol, né? E aí tem uma terceira opção que é por meio de parcerias, tá?
Eu confesso para você que eu não me aprofundei em relação a isso, mas existe essa possibilidade de haver uma adesão por meio de parceria. Não tem ainda, até onde eu sei, solução de parceria construída. Não é que não exista, pode até ser que existe uma forma de uma cooperativa de capital impresso acessar uma parceria para poder estar lá no Open Finance, mas eu não conheço, teria que pesquisar um pouco mais, mas para mim essa seria uma solução, já Bom, que no a caso própria de norma permite. parceria, então a cooperativa capital empréstimo será que seria ser compulsória a migração para uma central, então? Não, assim, eu acho que não. Eu Não? acho que se a gente buscar uma parceria que nos abrace, né? Vamos chamar assim, quando eu falo nos cooperativas de capital empréstimo, nos abrace para nos dar esse acesso a essa ferramenta, eu entendo que esse pode vir a ser um caminho, tá? Até porque a Ok. cooperativa de capital empréstimo ela tem uma linha de produto que faz parte do Open Finance, né? Assim, eu imagino que as outras instituições também gostariam de ter informação da operação de crédito que o cooperado tem numa cooperativa de capital empréstimo, né? E faria total sentido para esse cooperado também ter a possibilidade de receber a oferta, né, da cooperativa de capital empréstimo que ele faz parte a partir da identificação, como eu falei aqui, das operações que ele tem em outras instituições, né? Então, o único meio que eu enxergo é por meio de parceria, mas não sei te dizer quais seriam as empresas que nós poderíamos, nesse momento, bater na porta e propor ali uma parceria. Então, na prática, você não conhece nenhuma cooperativa de capital empréstimo que já fez essa adesão. Ainda não, ainda não. Confesso para você que eu fiquei muito curioso com a ideia de buscar alguma empresa que poderia viabilizar esse tipo de parceria, mas eu ainda não tive tempo de fazer isso. Tá? Não sei se o Douglas tem aí alguma solução, né? Já que ele é da área de TI aí também. Né? Tem, Douglas? O Douglas é o próximo aqui, já pode aproveitar. Já emenda aí, quem sabe. Não, eu ia comentar que o grande desafio é tecnológico, né? Qualquer instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central, ela pode aderir voluntariamente, mas ela precisa ter ali um conjunto de APIs, né, publicados, acessíveis, porque outras instituições que o seu cooperado, por exemplo, der autorização, vai precisar chegar aqui no seu sistema e consultar os dados, receber os dados do seu sistema. Então, o grande desafio é tecnológico. O Banco Central permite, então, a participação da cooperativa, mesmo de capital empréstimo, mesmo independente, porque ela é uma instituição autorizada. E aí o desafio dela será preparar o seu sistema de tecnologia, né, ou do seu parceiro, para que ele atenda os requisitos do Open Finance, que é principalmente comunicação por API. O Luiz até citou lá no início, né? Toda a comunicação é por API e é uma comunicação online, né? Então você tem que ter ali a disponibilidade de ter isso. Mas é possível. Mas eu queria também falar aqui que eu ia comentar, né? Primeiramente, agradecer aqui, parabéns, Luiz. Conseguiu ali em pouco tempo, né? Um tema extremamente complexo, mas trazer aqui um contexto geral para nós aqui, bem produtivo mesmo. E dizer para os colegas e para os colegas que forem assistir depois, para experimentar, né? Eu acredito que nós fazemos pouco isso nas cooperativas, né? Constituir projetos, criar testes, então criar. A gente sempre pensa no sentido de que eu vou lançar um produto, né? Eu vou lançar uma campanha, eu vou lançar e pensa sempre no todo, né? E fazemos poucos testes. E eu acredito que o Open Finance, até pela magnitude da estratégia dele, pela complexidade, a maioria das cooperativas hoje, principalmente as que integram sistemas, né? Elas têm lá já seus cooperados que, mesmo que voluntariamente, sem você pedir, ele foi lá e compartilhou os dados, até por curiosidade, o aplicativo pede. Então, provavelmente você já tem uma base. Então, qual que é a minha recomendação sempre? Olha para essa base, cria estruturas de teste, por exemplo, seleciona lá aleatoriamente uma quantidade de cooperados, olha que limite que você deu para esse cooperado, que produto que você já ofertou para esse cooperado, sem olhar o Open Finance dele. E agora vai lá e olha o Open Finance dele. Olha, o que você ofertaria para ele? O que você daria de crédito para ele? Que relação diferente você daria para ele agora que você conheceu o Open Finance? E começa a partir disso, de uma experiência real, ou seja, daquela oferta que você já faz sem saber o Open Finance,
e olhando agora para o dado Open Finance dele, o que pode ofertar, o que, como o Luiz disse desde o início, o que você pode gerar valor para aquele seu cooperado. Então, acho que a partir desses experimentos, né, que nós temos que fazer cada vez mais, nós vamos conseguir afinar as nossas estratégias e entregar mais valor para o cooperado. Então, deixo aqui a minha recomendação para que as cooperativas façam, né, iniciem esses projetos e façam testes para entender o comportamento. Muito bom. E só pegando mais uma vez esse gancho da tecnologia, Olivia, assim, é como o Douglas falou, né? Você pode, enquanto cooperativa de capital empréstimo, como voluntária, até fazer lá a adesão, mas tem que cumprir esses requisitos tecnológicos, assim. E qual que é a grande questão disso? Investimento, né? Porque você tem que garantir, como ele mesmo falou, comunicação o tempo inteiro. Tem a questão, inclusive, de redundância, tem a questão de criptografia, né? Então, assim, não é um investimento modesto, pelo contrário. Então, por isso que talvez acessar uma empresa que tenha essa tecnologia pronta, que você possa plugar na tecnologia dela e poder fazer esse acesso, é o caminho mais curto para uma cooperativa de capital empréstimo menor. Né? Então, eu entendo que é uma solução possível e viável, tá? Bom, pela explicação que você deu depois da minha pergunta e pelo que o Douglas falou, eu fiquei pensando o seguinte: eu acho que não vai demorar muito tempo para que as cooperativas cheguem ao ponto de todas estarem no Open Finance. Porque, veja, eu estou estudando inteligência artificial e aprendizado de máquina e etc., né? Eu já entrei em contato com o sistema Prodaf, que é a operadora o sistema que faz o serviço para nós de informação, e eu perguntei para ele se, quando eu tivesse com os meus dados de treino e teste prontos, e eles me dariam acesso via API para mim poder fazer o cálculo da perda esperada. Só um exemplo, tá? Eles falaram que, dependendo da situação, ok, eles dariam esse acesso, né? E aí, tem o documento 3044, que é novo agora, e tudo que vocês falaram e o que o Douglas falou, eu acho que vai acabar acontecendo o seguinte: a gente vai acabar tendo acesso para esse Open Finance e não vai demorar muito tempo. É a minha Legal. opinião, tá? Não, eu espero que isso aconteça realmente, né? Até se a gente parar para pensar assim, a gente olhar o Open Finance, né? Já que a gente falou de cooperativa de capital empréstimo, né? Bom, pelo menos foi a reflexão que eu cheguei. Esse novo crédito do trabalhador, ele não precisaria existir. Era só você jogar o crédito consignado dentro do Open Finance. Exatamente. Só que como ele existe, então, é isso, mas como ele existe, então, praticamente a gente vai ficar dentro do crédito ao trabalhador quando a cooperativa aderir. Isso. E a gente vai, de certa forma, vai estar todo mundo obrigado a estar no jogo, dentro do jogo, né? Porque senão vai morrer. Exatamente, é isso aí. Muito bom, é isso aí. Muito bom. Edson. Bom, boa noite a todos. Primeiro, acho que elogiar aí a iniciativa, não só de nós estamos aqui discutindo, né, dentro de uma ferramenta que vocês propiciaram a todos nós pudermos entrar e participar, que é a Academia de Liderança, né, de Líderes. Isso aí é uma coisa fantástica, conversar, debater, estimular a novas ideias, sempre é muito positivo, né, e eu fico muito feliz em saber que mais de 40 pessoas já estão aderindo aí a essa comunidade, que é um antigo sonho aí de todos nós, né. Luiz aí deu um show de bola, como sempre, né? Parabéns aí pelo conteúdo, muito bacana, muito esclarecedor e justamente com um material muito denso, né? Tenho certeza que não vai ser só esse momento que nós vamos deglutir esse material com muita coisa lá, então vai ser um material, inclusive, de consultas aí a todos, tá? Então, parabéns aí pelo trabalho. E em relação a essa discussão relacionada especialmente às singulares independentes, eu ouço essas questões e fico um pouco frustrado em relação a isso, porque
As cooperativas independentes, elas continuam sempre a reboque das demais, a reboque dos acontecimentos, e até hoje elas não se conscientizaram que a solução está nelas mesmas, na organização e na união delas. Né? Vamos fazer... As cooperativas independentes, nós sabemos que elas, tirando umas 4 ou 5 que são poderosas, são independentes, são poderosas, as outras não têm capacidade de investimento, né? Mas elas teriam se pudessem se unir, né? Formar rede colaborativa e assim poder fazer os seus investimentos. Senão elas vão estar sempre a reboque dos sistemas, de outros parceiros e das empresas de tecnologia, né? Então, a gente tentou muito esse esforço quando tivemos lá à frente da representação na OCB e no SECO em relação a isso, mas plantamos lá algumas sementes que a gente espera lá no futuro, vocês como lideranças jovens aí possam fazer essas árvores crescerem e frutificar essas ideias de união, né, e de esforço comum e coletivo das cooperativas independentes. Senão, realmente, sempre vai ficar reboque e sempre vão estar sujeitas a incorporações e a outros movimentos que o mercado vai fazer, né? Ou se busca uma solução de união, e isso não quer dizer maior custo, não, gente. Tem uma série de... Eu estou aqui agora em Porto Alegre, aqui, fazendo um trabalho, e eu vejo uma experiência, eu trabalhei muitos anos aqui em Porto Alegre. Aqui em Porto Alegre, antigamente, quando entraram os grandes supermercados, as grandes postos de redes de combustíveis, grandes lojas e shoppings, eu morava aqui há uns 20 anos atrás, 15 anos atrás. O que as pequenas lojas fizeram, os pequenos postos, pequenos proprietários fizeram? Se uniram, formaram redes colaborativas, né, onde não sacrificaram os CNPJs, apenas eram redes constituídas para atingir objetivos comuns. Né? Um case de sucesso aqui no Sul, e eu vejo essa solução muito, muito apropriada para as cooperativas independentes. Né? Mas hoje a gente não consegue nem conversar com 10, 20, 15 cooperativas, porque a gente às vezes não tem nem informação dos dirigentes e não consegue sensibilizar, né, para um debate do próprio interesse das cooperativas independentes. Eu espero que germine aqui no meio desses grupos de líderes, existem líderes de cooperativas independentes, essa vontade de efetivamente transformar essa realidade, né, e buscar soluções na próprio seio das cooperativas independentes, que são importantes, são fundamentais para o ecossistema do cooperativismo de crédito no Brasil, né? Não precisam desaparecer, né? Mas precisam efetivamente buscar uma solução no seu próprio meio, na sua própria coletividade. Tá? Obrigado aí, Marcelo. Mais uma vez, parabéns a todos aí. Muito bom. Mais alguém, pessoal? Legal o tema, né? Assim, eu acho que é bastante desafiador. Acho que o Douglas ele trouxe aqui uma proposta bem prática que a gente pode fazer a partir de amanhã, entendeu? Eu acho que o legal da discussão é esse, entendeu? A gente pensar em conjunto como que a gente consegue aproveitar as oportunidades, né? Hoje é o Open Finance, amanhã a gente pode estar falando, por exemplo, do consignado, que era um dos assuntos também que a gente se preparou para falar com vocês. Não foi dessa vez que ele foi o mais votado, mas podemos falar sobre ele também numa outra oportunidade, que na minha visão também eu enxergo como uma oportunidade. A gente precisa ter isso em mente, e assim, não dá para ficar de fora, a gente vai ter que estar dentro desse negócio aí, enquanto cooperativa de capital empréstimo e tudo mais, entre outros tantos, né? Porque os desafios não param, né? Eu acho que esse chamamento que o Kedson fez agora é algo que a gente discute há anos, né? O próprio Banco Central, já participei de reunião lá, tentando entender ou mediar. O Marcelo fez, junto com outros notáveis, aí um trabalho bacana, né, um estudo sobre as cooperativas
independentes, e assim, eu tenho até dúvida, né, Kedson, se as cooperativas tiveram o desejo, se chegou nelas, né, esse estudo que é importante. Esse estudo foi patrocinado pela Cooperforte e pela FNCC, não foi, Marcelo? Isso, nós levamos sim, levamos ao Concred, inclusive, levamos ao debate, tudo. Até disponibilizamos o e... portal financeiro do cooperativismo, o Mundo Coop, divulgou o trabalho de 2021, né? Eu até comentar assim, foi feito por mim, trabalho pelo antigo, Lúcio César. né? Mas ele precisa ser renovado, né? Eu acho que esse esforço precisa ser renovado. Agora, esse esforço ele precisa ser um esforço de todos, não só de alguns, né? Então, essa é a questão. E, gente, outro dia foi o problema do crédito ao trabalhador. Está se vislumbrando essa questão do Open Finance. Agora tem a nova legislação de exigência de capital. Uma série de outras questões regulatórias ainda vão vir pela frente, né? E sempre quem está ficando, né, a reboque de tudo isso são as cooperativas independentes. Os sistemas se resolvem, tem dinheiro para isso, né? E as independentes estão minguando, né? Muitas cooperativas estão em processo de incorporação, porque não estão conseguindo sobreviver nesse mar turbulento, e aqueles que não querem passar por esse processo precisam estar atentos que apenas a união realmente pode fazer com que haja sobrevivência desse segmento tão importante do cooperativismo de crédito. E assim, Kedson, é importante reforçar, foi um trabalho, a gente pode depois colocar aqui no grupo, na comunidade, embora ele esteja desatualizado, né, 2021, né, feito com patrocínio da Cooperforte, a FNCC, na época, eu, o Lúcio César, ex-FGCOP, né, o Felipe Camelo, ex-Banco Central, e José Afonso, ex-diretor do Cicobi Nicola Paraná, fizemos esse estudo. Né? Nós participamos, né, ajudando aí na coisa, tudo isso aí. Foi bem divulgado. É importante, e hoje, sim. Eu vou colocar também uns artigos que eu andei escrevendo sobre isso, né? Acho que é para provocar o debate mesmo. É importante, pessoal, vocês contribuírem na comunidade, porque, como eu falei, a comunidade é nossa, né? Então, fiquem à vontade para trazer os assuntos, principalmente também os que estiverem ligados ao tema do mês, no caso aqui o Open Finance, né? E lembrando também que já o próprio Kaká falou, Carfor, eu vou recomendar no grupo a questão do capital mínimo agora, né? Capital empréstimo ficou 150 mil, mas clássica, plena, um mínimo de 37 milhões. Então, para isso, Kaká, coloca lá na comunidade, sugere, a gente vai trazer esses assuntos, né, Kedson? E o que você falou é muito importante, né? Conforme o Biro da Confebras, os últimos números consolidados de junho de 2025, nós temos 203 cooperativas, ou seja, 27% das cooperativas do Brasil são independentes, né? Claro que a gente sabe que tem a Cisprime, tem a Cooperforte, a Credicoamo, que são as maiores, né? Mas quando a gente totaliza as 203, nós estamos falando de 24 bilhões de ativos, né? Carteira de crédito 13 bilhões, depósito quase 15 bi, né? Patrimônio líquido de 8 bi. Então, e estamos falando também, né, de mais de 800, na verdade, mais de 906 mil cooperados, somando o PJ e pessoa física. Então, é uma parcela significativa e que pratica muito cooperativismo na essência, né? A gente vê isso também na base, né? Então, é isso, pessoal, que é interessante. Marcelo, Sim. Não, e não é só a questão da quantidade, né? Mas nós estamos vendo aí um movimento muito forte, né? Até de acomodação. Sábado eu participei eu sou cooperado da Cooperforte, né? Então, participei da Assembleia da Cooperforte de incorporação da Bancoop. Não sei se vocês estão sabendo disso, né? A Cooperforte está em processo de incorporação da Bancoop. A Bancoop é uma cooperativa de mais de 70 anos, quase 80 anos, né? Então, é para pensar, né? O que levou a Bancoop, tem 80 anos de atuação no mercado cooperativo, a ser incorporada. E outra questão que eu acho que mais séria ainda, né? As cooperativas que estão sendo incorporadas estão preparadas para serem incorporadas e preservar os seus legados? Né? Outras questões que a gente precisa saber, porque, né, incorporar, vai acontecer isso e tudo, mas o que eu vou incorporar e vou sumir e vou desaparecer? E tudo que eu fiz para trás.
Sim. Né? Então, essas questões, eu estou vendo esse movimento, né? Eu estou desligado da Copperforte desde março desse ano, né? E estou me dando esse prazer de estar olhando a floresta agora por cima, né? E é muito interessante o que está acontecendo, né? E muito interessante ainda né, que, apesar de toda a pregação, né, dos João Batistas aí da vida, né, muita gente ainda não entendeu qual é a mensagem que está no mercado cooperativista atual, né? E a mensagem é forte, né? A preservação no futuro ela não está garantida, ela precisa ser efetivamente defendida, né? E se preparar para tudo que pode vir pela frente aí. Um abraço, gente. Eu falei demais. Um abraço. Não, contribuição, é isso mesmo. E esse é o nosso diferencial para quem vai assistir depois também, para quem participa da comunidade, é contribuir com esses assuntos, buscando solução em conjunto, né? Porque a gente está aqui com pessoas que vivem o cooperativismo, posso afirmar, né? Não trabalham no cooperativismo, mas vivem o cooperativismo. É isso que faz a diferença da gente, com as suas particularidades, né? Mas vivem o cooperativismo. Bom, gente, só tenho a agradecer, né, por vocês estarem aqui com a gente até esse horário, participarem e já registrarem aqui a participação de vocês nessa Masterclass, e com certeza vai inspirar as pessoas que vão assistir posteriormente, né? Tá? E vamos continuar lá, como o Neilson já fez, vai colocar um artigo ali, o Kedson também, vocês podem contribuir, tá? Para que as pessoas possam interagir por esse tema. E em dezembro, pessoal, já adiantando aqui, né, Karina e Luísa, a gente sabe que dezembro é um mês que já tem muita gente em ritmo de festa, né? Já tem cooperativa falando para mim, Marcelo, até o ano que vem, né? Eu falei, tudo bem, né? O Wilson está dando risada, né, Wilson, aí da KNAC, não sei se vocês já estão assim, né? Mas o pessoal já... Então, a gente deve usar o mês de dezembro para montar um calendário com vocês de assuntos que a gente vai programar durante o ano que vem. Claro, né, pessoal? Como o Kedson colocou aí, sempre surge uma novidade, né, pessoal? Uma bomba, às vezes, né? Então, conforme for surgindo um assunto, a gente prioriza na nossa agenda, tá? Mas a gente agradece de coração, lembrando que a academia ela só existe se vocês participarem, se nós participarmos, né? A gente sempre trabalha aqui na terceira pessoa, né, do plural, nós, né, participamos. E mais uma vez, Luiz, obrigado e parabéns aí pela contribuição. Obrigado, gente. Valeu, hein? Foi um prazer. Obrigadão. Tchau, tchau. Um abraço, boa noite para Gente, vocês. pessoal, Obrigado. até mais. Tchau, tchau. Sucesso Boa para noite, nós gente. aí. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, tchau. Ah, você vai parar de gravar. Pô, depois você corta esse finalzinho que fiz assim, né, Karina? Tchau. Tá sem som. Karina, o seu som tá